Oi, pessoal. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. O nosso convidado tem o mesmo nome de um grande apresentador e ele pinta e borda tanto quanto o seu xará. Vamos conversar com o Fausto Bergossi, ilustrador, cartunista e pintor. Oi, Fausto. Seja bem-vindo ao Ilustre Podcast. Você é de Reginópolis, uma cidadezinha do interior de São Paulo. Mas a sua trajetória profissional se daria nos arredores e na própria capital paulista. Então conta pra gente da sua infância nessa cidade ainda relativamente pequena, né, até hoje, a infância de um cara que viria depois a desempenhar um ofício, uma profissão que talvez ele nem imaginasse realizar isso quando ele era criança, né? Talvez ele não projetasse isso, não tivesse isso no horizonte. Mas certamente você é um cara que gostava de desenhar desde cedo, né? Alô, Érico. É o seguinte, eu nasci em Reginópolis, como você falou mesmo, né? E saí de lá com 12 anos, né? As minhas primeiras lembranças, assim, de vida é que eu já estava com um gibi na mão lá pelos 6 anos, né, antes de saber ler e tal, né? Quando eu via um desenho bonitinho, eu pedia para minha mãe ler, para mim um quadrinho, ou até uma historinha inteira. Então, o desenho é um dom, né? Já desde criança mesmo, já se manifestou e a tendência era, no futuro, ser um desenhista. Mas eu não tinha a menor noção disso, né? Fui crescendo, desenhando, né? E meu pai era marceneiro, ferreiro. Meu pai também não tinha noção do que um desenhista pudesse ser uma profissão e tal, né? De desenhista, para os filhos dele. Ele achava que a mecânica seria legal. Tanto assim que ele, por circunstância e atender o pedido dele, eu acabei fazendo Senai, né? Fiz desenho mecânico, ajustagem mecânica. Eu sou um metalúrgico também, né? Não virei presidente da República igual o metalúrgico Lula da Silva, mas sou um metalúrgico que não exerceu a profissão, virou um cartunista. Mas meu começo como profissional começou na cidade de Guarulhos, onde viemos morar desde 1966, né? Depois que saímos de São Paulo, fomos morar no bairro chamado Penha, né? E aí eu comecei em 1974, num jornal chamado Guaru News, que não existe mais, né? E aí foi o começo da minha carreira e foi deslanchando e não parou mais até agora, né? Já vou completar 47 anos, né? 47 anos como cartunista, né? Você pisou pela primeira vez num jornal no Diário de Guarulhos, né, Fausto? Você viria a ser ajudante geral, faz quase 50 anos, hein, em 72. Do Diário de Guarulhos você iria ao Guaru News. No Guaru News você viria a ser arquivista em 74 e pouco depois já seria ilustrador desse mesmo jornal. Aí seria o seu começo de carreira mesmo, na ilustração, no humor gráfico. Então, como é que você entrou pela primeira vez numa redação e como é que você fez essa transição aí de um trabalho não muito valorizado, né? Mas viria a ser um cara de expressão aí dentro de uma redação de jornal, pelo menos a redação de jornal das antigas, como ilustrador, como chargista. Então, Érico, bem colocado. Eu falei que eu comecei profissionalmente em 74, sim, claro. Em janeiro de 74, olha só. No dia 2 de janeiro de 1974, eu estava batendo nas portas de um jornal maior, né? Mas então, mas antes mesmo, eu passei em 72 no jornal chamado Diário de Guarulhos, que depois acabou e depois ressurgiu novamente e tal, né?
Mas lá eu não era nada profissional ainda. Eu fui lá com o meu desenho, o caderno de desenho, e o editor, que era o dono do jornal, né? Jornalista, senhor Vero Cepian Salles de Lima, ele me contratou. Mas eu era um faz-tudo, eu quebrava ali no tipo, ia lá na academia do Barro Branco, lá, chamar um cara que era da corporação policial lá, que era linotipista, mecânico, ia lá arrumar. Eu ia no sindicato do jornalista levar a correspondência do seu Vero. Eu ajudava o seu Vero na revisão dos textos, né? Eu lia, ele revisava. Então eu era um faz tudo. E assim, ao longo de quase 2 anos, eu publiquei uns 70 desenhos, assim. De vez em quando sobrava um espaço, aí o seu Vero me pedia, ele até que falava das ideias, assim, eu desenhava, né? Então, mas assim, foi um aprendizado e tanto, né? Aí depois, quase 2 anos depois, já em 74, no final de 73, eu já estava com uma consciência lá para cima, já estava acompanhando os jornais e tal, né? E acabei conseguindo um emprego no Guaru News, né? E aí eu trabalhei para entrar no jornal, eu tive que entrar como arquivista, né? E depois teve uma vaga de uma menina que saiu da empresa, eu entrei na vaga dela, mas como arquivista. E depois de 6 meses, aí o jornal contratou um arquivista profissional para dar conta dos arquivos, que estava uma bagunça total. E aí eu passei a ser só ilustrador, entendeu? Esse foi realmente assim o começo para depois para seguir minha carreira adiante e tal, né? E seguiu em frente. E depois, em 74, eu no jornal no jornal Guaru News, eu era uma redação ampla assim que tinha jornalistas assim já famosos, jornalistas que vieram da revista Veja, do estado de São Paulo, da jornal Última Hora e de outros cantos para trabalhar, para fazer essa edição do Guaru News, que era um jornal mais ou menos novo na cidade, né? E aí eu tive sorte porque eu peguei uma redação de gente já formada, né? Eu era o menos experiente lá, era um menino menos experiente. E aí eu tive sorte porque o pessoal da redação, os profissionais já da área, assim, né? Conceituados já, eles me abraçaram muito e um emprestou livro. E aí eu consegui ler o meu primeiro livro de cabo a rabo, né? Um livro chama-se o livro do George Orwell, né? A Revolução dos Bichos, né? Eu li de cabo a rabo e tal, adorei, mas eu não entendi a lógica do livro, né? Que era uma crítica ao totalitarismo. Mas é um livro gostoso de ler, eu adorei. Aí depois outro amigo me emprestou uma fita cassete, falando, nós aqui tem um cantor legal que chama da Bossa Nova, chamado Vinícius de Moraes, João Gilberto e tal e tal. Aí eu fiquei ouvindo, já fiquei passando a conhecer a Bossa Nova, a música, e aí foram crescendo assim para mim, né? Aí, aí, pouco tempo depois, em 76, eu já estava fazendo freelancer no jornal Última Hora, que era um jornal grandioso, que pertencia à empresa Folha da Manhã, né? Que editava Folha de São Paulo, Tribuna de Santos, Cidade de Santos, Notícias Populares, e jornal Folha da Tarde. E aí eu trabalhei na Última Hora até o fechamento da Última Hora, que foi em 1979. E nesse período da Última Hora eu também trabalhei com grandes profissionais, assim, mas eu já tava bem assim na fita, né? Já estava entendendo tudo de música, de política, bastante de política, de várias outras coisas, né? Já estava com conhecimento de vários artistas e tal, então foi ótimo esse período. E em 69 o jornal fechou, né, em São Paulo, né? Que a Última Hora é um jornal que foi fundado pelo Samuel Weiner
E ela tinha edição no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, eu acho que parece que em Recife também, e em São Paulo, né? São Paulo, Samuel Weiner vendeu para o grupo Folhas, né? Por Frias, né? E aí eu trabalhei de 76 a 79, quando fechou a edição. Aí eu fui para a Folha de São Paulo, mas aí já é uma outra história, né? E o início de uma história assim que ficou caminhando assim até o último trabalho na imprensa, imprensa impressa e diária, né? Depois vim para casa, no meu estúdio. O meu trabalho na imprensa sempre foi muito denso, né? Desde o começo, quando eu não era profissional, em 72, no Diário de Guarulhos, depois profissional em 74 no jornal Guaru News, que é um jornal local da cidade de Guarulhos, né? E aí depois um salto para o jornal Grande Imprensa, Última Hora. E depois da Última Hora, quando fechou, eu já estava na Folha de São Paulo. Eu já estava publicando, já comecei a publicar na Folha de São Paulo. Na Folha também eu era meio que um faz-tudo também, né? Eu fazia cartoon na Ilustrada, fazia ilustração para página 3 no Tendências e Debates, né? Aqueles artigos densos, assim. Eu tive a honra de ilustrar grandes nomes, assim, da intelectualidade brasileira e tal, né? E depois, quando algum amigo saía de férias, né, o Angeli, ou Fortuna, Luiz G, eu cobria as férias deles na charge da página 2 da Folha, né? E depois alguns saíram, né, deixaram de publicar naquele espaço, que foi o caso do Fortuna. Aí eu fiquei no espaço do Fortuna, aí eu fiquei em definitivo fazendo a charge. E nesse período foi muito legal que eu revezava com um monte de gente, né? Eu revezava a charge com o Luiz G e com o Alci, né? E com outros queridos amigos, né? E a Folha de São Paulo foi um covil, assim, de talentos, né? Eu lembro com saudade da sala dos desenhistas lá da Folha, um cantinho nosso lá, tinha o Glauco, Angeli, Fortuna, Petió, Luiz G, Emílio Damiani, Luiz Carneiro, Fausto, tinha um bando de doidos, assim, no bom sentido, né? Grandes caras, assim, que são meus amigos. Laerte também, né? O Laerte, né? Depois, agora é a Laerte, né? Genial, fantástico figura humana e intelectual, querido amigo, né? E amiga, né? Você reuniria muito do material que você publicou em jornal, Fausto, nos seus livros de humor, né? Também faria em livro, aí já com um material produzido exclusivamente para a obra, você faria um livro que é uma homenagem, que eu encaro até como um agradecimento pelas suas raízes aí vividas em Reginópolis, né? Um livro muito bonito que é a história mesmo de Reginópolis em quadrinhos, traçada por um cartunista, né? É uma coisa mais rara de se ver por aí, né? A abordagem de um cartunista, de uma cidade por um cartunista. Queria que você destacasse aí também as peculiaridades, as particularidades de uma obra como o Cândido Deodato, né? Que são os seus quadrinhos de um personagem fixo reunidos num álbum de quadrinhos, o The Tell, que é uma homenagem, né? É um retrato aí da sua atmosfera de vivência, de convivência com o seu neto, né? E esse livro de Reginópolis, que é um projeto muito peculiar, né? É muito diferenciado. Diferente desses outros dois livros que eu citei, é um material produzido exclusivamente para o livro. Então conta do Cândido Deodato, do The Tell e do livro a respeito de Reginópolis. Eu acabei fazendo meu primeiro livro em 1999, né? E aí esse primeiro livro é muito especial porque assim foi difícil até de editá-lo, né? Porque era o primeiro livro, eu queria fazer uma coisa muito bacana, primeiro livro e tal, né? Aí eu fiz uma coletânea, aí eu reuni todo o meu trabalho desse, entre aspas, faz tudo lá,
eu reuni nessa coletânea cartoon, quadrinhos, charge, ilustração, vinheta, pintura, tudo. Então ficou um livro assim bonito, assim, com caricaturas, assim, completo, assim, tal, né? O que me encantou muito foi o cartoon e depois a charge, né? Que eu trabalhei muito profissionalmente com a charge, impressa nos jornais, no Última Hora, no Diário Grande ABC, na Folha de São Paulo, e depois aportei no Diário Popular. Mas assim, o quadrinho, porque o quadrinho é uma arte muito específica, né? É uma arte completa o quadrinho, né? O quadrinho você tem personagem, você tem perspectiva, você tem cor, você tem texto, você tem história, você tem caricatura, expressões, tem tudo. E é uma arte muito difícil, né? Que você tem que sentar e fazer com muito cuidado e tal. Mas aí eu consegui alguns trabalhos legais assim com relação ao quadrinho. Eu tenho 4 álbuns, consegui editar uns 4 álbuns de quadrinhos, né, completos. O primeiro foi o Cândido Deodato, né, que é um personagem, que ele é um político, né, mas é um político picareta, né, que ele não tem, ele não quer ser político para melhorar o país, ele quer se arranjar na vida. E foi muito legal de fazer o Cândido, né? O Cândido nasceu de uma tirinha, né? E aí eu reuni e fiz o álbum do Cândido. Aí depois vieram outros também, de quadrinhos e outros assuntos. Eu tenho um de charges, tem infantil também, história infantil. Então, uma variedade grande, a minha bibliografia é grande, né? E o especial é o Reginópolis, sua história, porque o Reginópolis, sua história, ele conta a história da minha cidade desde da chegada do primeiro pioneiro, que era um padre chamado Jeremias José Nogueira, né? Ele chegou lá em 1863 e formou uma vila e tal, e depois cresceu, virou cidade. E esse livro conta bem essa saga assim, do padre Jeremias e a formação da vila e da cidade. Esse livro foi muito bacana porque eu sou o único artista assim da minha cidade, a cidade de Reginópolis, que fica bem no meio do interior de São Paulo, né? Tem 5.000 habitantes e tal. E era uma questão de honra para mim, como único artista assim da cidade, fazer esse trabalho. E acabou saindo, então foi legal. E a questão do livro Tetel foi um presente ao meu neto, né? Que a minha filha me deu um grande presente, que é o meu neto Theo. Ele chama-se Theo mesmo, né? E aí, quando ele fez 5 anos, eu fiz um livro com um cartoon, assim, das visitas dele em casa, das coisas que ele falava sobre a mamãe dele e tal, do vovô, e saiu um livrinho bonitinho, chamado Tetel, né? Porque aí eu fiquei brincando com as palavras, né? O T do artigo em inglês, né? T e tel, né? São parecidos, então Tetel, ficou bonitinho e ficou um trabalho assim adorável, né? Esse também está no campo dos especiais, tanto quanto o livro Reginópolis, sua história, né, que é a história da minha cidade, minha origem, e esse primeiro livro em homenagem ao meu netinho. Um projeto especial, muito especial, eu tive a alegria de ver com os meus próprios olhos no Salão Internacional de Humor de Piracicaba, Fausto, foi o seu painel do Jardim da Luz. Então conta desse projeto, que também é um retrato bem humorado aí de um lugar muito interessante de São Paulo, um universo aí de uma localidade que tem toda uma história, toda uma gama aí de acontecimentos, de pessoas, um passeio aí pela história que você faz. Foi uma encomenda da Secretaria do Meio Ambiente, né? No governo Pita, e o secretário do Meio Ambiente era o Ricardo Otaque, né?
E esse projeto nasceu de uma ideia de homenagear, fazer uma homenagem ao Jardim da Luz em São Paulo, né, que no ano 2000 completou 200 anos. E aí eles me chamaram, né, e me falaram do projeto e tal, o que queriam, né, e me passaram várias informações e perguntaram se eu toparia de fazer, né. Aí eu falei, eu topo, né? Mas depois, quando eu fui embora, eu falei assim, eu acho que eu sou um maluco, né? Porque esse projeto daí vai me tomar todo o tempo, vai ser muito complicado. E aconteceu isso mesmo. Eu levei mais ou menos uns 6 meses para fazer esse trabalho. Eu tive que conversar muito com um historiador, tive que ler tive que ler alguns livros. Eu fui pessoalmente no Jardim da Luz, fotografei cada árvore, cada cantinho, cada estátua lá e tal, né? E fiquei bolando o trabalho. E mão na massa, né? Esse trabalho, ele foi feito num original de 60, o tamanho de uma folha chamada Scheller, um papel ótimo, né? 60 de altura por 90, né? E aí eu desenhei os 200 anos de história do Jardim da Luz. Esse trabalho ficou muito precioso. Então tem muitas personagens que passaram por lá, que visitavam o Jardim da Luz. E aí eu coloquei um fato assim de cada um. Por exemplo, o Dom Pedro II esteve lá no Jardim da Luz, né? Ele esteve presente lá, então está registrado no livro. E o Monteiro Lobato, o Dom Pedro I tá registrado lá no livro também. Tem vários personagens registrados. Então, nesse original de 60 por 90, eu consegui colocar mais de 300 figurinhas, tudo desenhado um por uma e colorido com Ecoline, um desenho por desenho. Ficou uma loucura, entendeu? Mas assim, ficou um trabalho muito precioso, né? Aí e homenageei vários personagens da nossa história, né? Como Giuseppe Garibaldi, Mário de Andrade, Adoniran Barbosa, é, é, Henry Moore, né, que teve uma exposição ao ar livre de escultura lá no Jardim da Luz, então teve uma obra de 2 milhões de dólares, sabe quem? Do Henry Moore, né, um pintor fantástico, inglês parece. Então foi uma loucura aquele trabalho, né? Mas valeu a pena fazer, né? E depois ficou tão bacana o trabalho que a prefeitura restaurou todo o Jardim da Luz, restaurou tudo e tal. E aí eles fizeram um plotter com 9 metros de largura por 3, reproduzindo o desenho, né? E ficou exposto lá durante muito tempo, né? Então foi um trabalho intenso, é o trabalho mais grandioso que eu fiz, né? Mas assim, com muita honra de ter feito esse trabalho, né? Em homenagem ao Jardim da Luz, que no ano de 2000 completou 200 anos. E o Jardim da Luz está lá, é um ponto bacana da cidade de São Paulo, né? De frente com o Museu da Língua Portuguesa, fantástico, né? Fausto, na sua visão, na sua opinião, o que vai ser o futuro do humor gráfico, o futuro do nosso ofício, nesses tempos de internet, nesses tempos aí que atravessamos dificuldades aí que todo mundo está sentindo na pele, né? Um futuro que pode estar bem no nosso nariz, né? Diante da tela do celular. Um futuro que está mais próximo do que a gente pensa. Qual será o futuro do nosso ofício? O futuro do humor gráfico? As coisas estão colocadas aí, né? Os jornais impressos, eles se perderam bastante, né? Leitores, né? E por circunstâncias de desenvolvimento tecnológico, gráfico e tal, né? Então, agora as pessoas lê muito internet, né? E aí também fechou uma oportunidade para muitos artistas que trabalhavam nas redações, né? No meu caso, claro, e vários outros.
mas abriu espaço para as pessoas que trabalham em suas casas, nos seus estúdios, né, e que tem uma possibilidade imediata de mostrar o trabalho e se apresentar, entendeu? Então, é um espaço primoroso. Ainda no Brasil ainda vai acontecer muita coisa com relação a isso, né? Porque a internet é aquela coisa, né? Muitos publicam de graça, não consegue receber, mas tem que publicar, tem que mostrar o trabalho. Mas, assim, o futuro é bacana, né? Para os profissionais que têm talento, que estão se apresentando aí, muita gente nova desenhando muito, né? Trabalhos magníficos, né? Aí, né, aí você entra nas redes sociais ou no Instagram, que eu sou adepto, né? Do Instagram e do Facebook. Aí você vê toda a gama de trabalho, ilustrações fantásticas, livros, cartoons, charges, quadrinhos, né? Então as pessoas vão se apresentando, né? E quanto ao futuro, eu vejo assim com bons olhos, assim, um crescimento assim para em termos financeiro para os profissionais que estão aparecendo, se apresentando, né? E a facilidade e a plasticidade do trabalho com que se apresenta, né? Então, eu acho que eu vejo coisas legais pela frente, né? E voltando um pouquinho, falando do salão de humor, né? O salão de humor, ele já há muito tempo, ele tem uma importância muito grande para os artistas, né? Para os cartunistas, e para os artistas em geral. Porque assim, muitos não conseguiam publicar nos impressos, mas tinha a possibilidade de mostrar seu trabalho nos salões, ganhavam prêmio, ganhavam dinheiro, se apresentavam, ficavam conhecidos e às vezes muitos eram contratados nos jornais por conta do seu talento, do seu trabalho, né? Então, o salão de humor os salões de humor no mundo inteiro, né? São muito importantes e nós temos o Salão de Humor de Piracicaba, que já vai para quase 50 anos, né? Revelou um monte de artistas grandiosos que tem por aí, né? Valorizou muito o trabalho gráfico e artístico do Brasil, né? E continua com uma força total, né? E outros salões no Brasil também que são grandiosos, de Porto Alegre, o do Piauí, no Rio de Janeiro tem também, né? Então, e na Amazônia também, acho que em Manaus parece, ou Belém, que são grandiosos, né? E abre espaço para todo mundo. O salão é aberto para todos, né? É um espaço muito democrático, né? E engrandece os artistas e engrandece os lugares onde são apresentados, né? Então, esse futuro, o futuro, eu acho interessante por isso, né? Porque a cultura, ela não acaba, né? Ela vai se reciclando e vai se apresentando coisas novas e as pessoas vão fazendo, vão criando, as cabeças vão fluindo aí e os trabalhos são cada vez melhores, assim, entendeu? É isso que eu penso, né? E eu também estou nessa roda viva, né? Porque eu continuo trabalhando todo dia, desenhando, mandando nas redes sociais, né? E interagindo com o meu público, né? Mais ou menos é por aí, né? E muita coisa vem pela frente. Boas, acredito, né? Meu amigo Fausto, queria te agradecer imensamente pela gentileza e pela disponibilidade em atender ao Ilustre Podcast. Querido Érico, você é um querido amigo de sempre. A gente sempre se encontra por aí, em São Paulo, em Piracicaba, em um montão de lugar. Você é um grande cartunista, um grande caricaturista, o que é mais é a sua especialidade nesse trabalho, né? Então, eu sou seu admirador mesmo, né? E até brinco com o seu sobrenome, com as graças de San Juan. E estou à disposição do público sempre, né? É uma honra de receber as curtidas lá sobre o meu trabalho, né? E o público pode me ver no Instagram, Fausto Bergossi, no Instagram ou no Facebook. Estou lá desenhando todo dia, publicando todo dia. Continuo faz tudo, né? Fazendo xilogravura, ilustração, quadrinhos, charge, e caricaturas e pinturas e uma par de coisas, né? Então, um convite a todos, com muita honra. Ok.
E obrigado por tudo, pela gentileza do convite. Fico muito honrado por isso. Muito bem, este é o Fausto Bergossi. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast.